Quanto você deve cobrar por um logotipo? Muitos designers têm dúvidas sobre preços, sobre quanto cobrar um freela, até porque a gente costuma trabalhar de autônomo mesmo, e fica nessa dúvida de saber quanto vale o nosso trabalho. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo. Eu vou começar falando um pouco sobre as pessoas que cobram muito barato. Eu vejo direto no TikTok vários vídeos de pessoas mostrando o trabalho delas que cobrou menos de R$ 100 às vezes. Isso mais atrapalha você do que ajuda. Eu sei que às vezes isso aumenta o fluxo de clientes, aumenta a quantidade de trabalhos que você pega e no comecinho isso realmente é muito bom. Você consegue desenvolver o seu portfólio e isso ajuda muito para você conseguir outros clientes. E normalmente quando a gente cobra esses preços, a gente está trabalhando com pessoas físicas mesmo, ou com MEIs, microempreendedores, pessoas que não teriam condições de pagar mais caro por isso. Mas para fazer um trabalho nesse preço, você tem que fazer um trabalho realmente simples. E às vezes eu vejo designers que são extremamente profissionais fazendo uns projetos muito simples. Isso é meio assustador, porque você está trabalhando com um público e você está entregando o seu trabalho, que não é só uma venda, é um investimento que uma empresa faz por um preço muito abaixo do que vale. E se você pretende viver disso, você precisa ajustar os seus preços ao mercado. Porque senão você vai estar subvalorizando seu próprio trabalho e vai atrapalhar não só você como designer, como outros designers. Aqui no Brasil, principalmente, existe essa visão de que o design, de que um logotipo, uma identidade visual não é uma coisa tão importante assim para uma empresa, né? A gente vê muitas empresas que nem têm esse tipo de coisa, quando na verdade é o principal ponto de contato das marcas, é o principal meio para você conseguir novos clientes. Antes de falar sobre um preço justo, é importante a gente falar sobre os encargos, sobre o quanto a gente precisa estudar e aprender para desenvolver um bom design e como isso justifica cobrar um preço mais caro. Primeiro, vamos falar do mais básico, os custos de softwares. Normalmente o designer sempre vai usar o pacote Adobe, esse é o mínimo. Você já tem aí um gasto de quase R$ 300 por mês. Ah, mas você vai querer cobrar em um único projeto o preço do mês do uso do software? Primeiramente, não é só o software que é o seu gasto para trabalhar, você gasta com energia para manter o computador funcionando, você gasta com um monte de outras coisas, as peças para montar o seu computador e tudo isso. Mas a gente também precisa lembrar que você não fecha freela todo dia. Não é todo dia que você vai fazer um freela, que você vai cobrar o precinho lá. Às vezes tem gente que cobra R$ 100 em freela que demora 3, 4 dias para você fazer. Então não dá para você viver 4 dias apenas com R$ 100. E se você paga o software, se você usa um equipamento profissional, você não tem dinheiro nem para manter esse equipamento. Então isso daí já é uma coisa muito importante da gente pensar. Outra coisa são os conhecimentos necessários. Design, uma profissão que já existe há muito tempo, tem toda a história do design, começou lá na Europa, Arts and Crafts, Art Deco, e vem avançando até hoje em dia. Só que aqui no Brasil, a visão que as pessoas têm sobre design ainda é muito limitada, ainda é muito distante da realidade ideal. Porque uma questão necessária para você ter uma marca é você ter uma identidade visual, é você ter um logotipo, é você contratar um designer para ele fazer um estudo, fazer uma análise, e tudo isso demanda muito tempo. Então você precisa estudar muito tempo para você aprender toda a história do design, para você aprender como aplicar o design da melhor maneira possível. E você precisa estar o tempo todo estudando com novas técnicas, novas tecnologias. Todo dia surge um software novo, todo dia surge uma rede social nova, uma atualização numa rede social antiga, onde você precisa constantemente aprender como trabalhar com essas ferramentas e como trabalhar para produzir um conteúdo adequado para as mídias necessárias. Alguns anos atrás, a mídia era impressa. Você trabalhava, você estudava para ser designer, você estudava para fazer revista, para fazer jornal, para fazer editoração, diagramação de livro. Hoje em dia você ainda tem isso, ainda tem gente que trabalha com isso, mas a maior parte das vagas é digital. Quando você está falando, por exemplo, de Instagram, o Instagram ele tem o padrão quadrado. Aí depois de um tempo ele vai começar a ter um padrão que já não é mais quadrado, que é o 3x4. E isso daí vai atualizando e você precisa se atualizar para você manter a qualidade. Então você precisa saber disso e precisa estudar constantemente. O que leva para um outro custo, que é o custo dos cursos. Às vezes a gente faz faculdade, eu, por exemplo, sou formado em design na Unesp, mas mesmo fazendo faculdade, você vai atrás de outros cursos para você aprender outras coisas mais específicas. Então, isso tudo custa dinheiro e custa tempo, e você precisa estar lá para você se profissionalizar, até porque o cliente não vai te contratar se você não for bom no que você está fazendo. E outra coisa que influencia diretamente no preço de um trabalho é a complexidade dele. Vamos colocar aqui que existe 3 tipos de trabalho, mas é uma variação infinita, na verdade. Tem trabalho que você faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você precisa utilizar tudo isso de maneira diferente. Mas, no geral,
geral, existe o trabalho que é super simples, que é um logotipo. Um logotipo básico, você vai desenvolver. Tem trabalho que é um pouco mais mediano, que a gente vai desenvolver um logotipo, vai desenvolver alguns elementos, vai desenvolver algumas ideias para você poder apresentar para o cliente. E tem trabalho que é completo, onde você vai desenvolver um manual de marca, onde você vai desenvolver aplicações diferentes, onde você vai colocar onde cada coisa vai dentro do seu design. Isso tudo influencia no preço. E não é porque desenvolver um logotipo é um trabalho mais simples, entre aspas, que ele é mais fácil e que ele demanda menos tempo. Para desenvolver, o logotipo é a parte principal de uma marca. É o primeiro ponto de contato onde a pessoa vai olhar e ela precisa saber o que aquilo vende e por que ela deve ir atrás daquilo. Isso daí é muito importante. Um logotipo ele tem que ter todas essas características e para passar isso tudo você precisa pesquisar. E cada empresa é uma empresa diferente. Então, se você está fazendo um freela para uma empresa de advocacia, você vai desenvolver um logotipo baseado numa pesquisa de setor, onde você vai pesquisar várias empresas da área da advocacia, várias empresas compatíveis com essa área, compatíveis com a empresa que você está trabalhando, e tudo isso demanda muito tempo. Isso daí já mostra a importância de você fazer uma pesquisa. Isso significa que você vai passar dias, semanas, meses com um único projeto, e isso tudo influencia no seu trabalho. O ideal é você ter uma noção de quanto você quer receber por hora e trabalhar de acordo. Mesmo que você esteja fazendo um freela na sua casa, segue uma rotina, precisa saber quanto tempo você está trabalhando. Para isso você precisa de prática, você precisa desenvolver projetos, e é o que eu falei, eu sei que no começo você precisa desenvolver o seu portfólio, você precisa conseguir clientes, mas isso é no começo, você precisa ir avançando. Se você não se sente confiante em cobrar preços mais caros, talvez seja necessário algumas pesquisas, cursos, estudos, aprendizado. Talvez a partir da profissionalização cada vez maior da sua área, da sua especificação, mais confiante você vai se sentir em cobrar preços mais caros. E também você vai conseguir clientes que têm possibilidade, a capacidade de pagar um preço mais caro por um produto que vale esse preço. Até porque, como eu já disse, o design é um investimento, ele traz retorno a longo e curto prazo. E cobrar um valor justo pelo seu trabalho é uma das maneiras de você dignificar a sua profissão, de você respeitar os seus colegas de profissão também, mostrando que o trabalho de vocês é algo além de só fazer um logotipo. Você tem toda uma pesquisa, todo um aprendizado por trás, e que você tem essa visão para você desenvolver isso. Se qualquer um tivesse, qualquer um faria, e não é verdade, a gente sabe disso, a gente vê por aí e sabe qual logotipo foi desenvolvido por um designer e qual logotipo não foi. Mas agora falando sobre os preços mesmo em si, eu vou colocar aqui uma média de uma pesquisa que eu fiz, mas que você pode variar um pouco sobre isso, mas é a média que eu considero ideal para quem está trabalhando, para quem ainda não tem muito cliente fixo, para quem ainda está começando, para quem já desenvolveu um portfólio e já está conseguindo fazer uns contatos, e é uma média mais ou menos assim, ó, falando dentro daquele espectro que eu falei, um projetinho simples, que é só um logotipo, que não é simples de verdade, né? A gente tem que desenvolver toda uma pesquisa e tudo isso, no mínimo uns R$ 600 até R$ 1.000, dependendo da complexidade. Pode variar um pouco para cima também, um pouquinho para baixo, dependendo. Se for um negócio que você olha lá, a pessoa pediu para você fazer, ela já mandou tudo pronto, já tem uma pesquisa pronta, você só recebeu o trabalho de ir lá e fazer, talvez você consiga cobrar um pouco mais barato, se você vai demorar um dia só para fazer. Mas no geral, você vai cobrar pelo menos uns R$ 600 aí para você poder trabalhar. Agora, um projetinho médio, de média complexidade aí, já pode variar a partir de uns R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 3.000. E daí você já vai desenvolver muita coisa, você vai desenvolver aplicações, você vai ter que fazer fechamento de arquivo, você vai ter que desenvolver o projeto e apresentar ele. É um trabalho colaborativo com o cliente, e justamente por essa questão profissional de apresentar um posicionamento profissional, você vai justificar o seu preço. E agora, para projetos completos, o valor pode ir até as estrelas. Isso depende do tamanho da empresa, do tamanho do cliente, um pouco da complexidade, mas falando de um projeto completo que você precisa desenvolver um logotipo, aplicações, precisa fazer pesquisa de mercado, pesquisa setorial, precisa fazer um manual de identidade, fazer mockup, todas essas coisas juntas, num projeto super completo, você pode cobrar 4, 5, 6 mil reais, porque é um trabalho que vai demorar muito, trabalhando mesmo naquilo lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então você tem que cobrar de acordo. Trabalhando bem, tendo um portfólio legal, você consegue fechar esse tipo de projeto, não tão dificilmente, mas você precisa ter uma base por trás. Esses preços que eu falei aí, eles são preços mais ou menos a média do mercado, para você manter compatível, competitivo com outros designers. E lembrando que se tem muita gente cobrando muito barato, o preço cai, e não significa que o trabalho vale menos, só significa que as pessoas elas estão subvalorizando o próprio trabalho. Se você quer aprender um pouco mais sobre design, a questão da profissionalização, eu faço vídeos aqui na internet falando sobre isso, tanto da teoria, igual eu tô falando agora, quanto da prática, falando com relação a desenvolvimento de projetos
projeto em software, como fazer uma coisa aqui, como fazer uma coisa ali, como usar o Photoshop. Essas coisas são todas muito importantes. Então é isso, eu sou o Codelo, sou designer e falou!